professora Gerlane, do 5º ano A, e hoje nós vamos estudar sobre direitos e deveres. Somos todos iguais em nossas diferenças. Revisando, na aula de segunda-feira, nós estudamos sobre a evolução do conceito de cidadania. Vimos que antes os governos eles eram principalmente monárquicos, o que quer dizer que tinha um rei ou imperador que mandava, o povo apenas obedecia. A partir do século XVIII, com a Revolução Americana e a Revolução Francesa, se estabeleceu o conceito de república. Mas de início nem todas as pessoas podiam participar do governo. Por exemplo, as mulheres não tinham direito ao voto. E esse conceito foi se evoluindo ao longo do tempo e hoje no conceito de república aqui no Brasil votam homens, mulheres a partir de 18 anos que têm direito ao voto. E também vimos que a Constituição Nacional é de 1988. E aí vocês veem o modelinho que apareceu no vídeo da aula passada, Constituição da República Federativa do Brasil. Mas o que é cidadania? A cidadania é estabelecida através da relação entre direitos e deveres. Quando a gente exercita os nossos direitos e deveres, a gente está exercitando a cidadania. Existem também outros documentos que falam também sobre os direitos e deveres. O Código Penal brasileiro, que ele estabelece as penas a que as pessoas que cometem crimes vão se submeter. O Código de Trânsito brasileiro, ele fala sobre as leis de trânsito. Para poder organizar melhor o trânsito, as pessoas precisam seguir certas regras. Então, é sobre isso que ele fala. O Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor. Por exemplo, se eu compro um celular, eu tenho direito a 1 ano de garantia. Se der defeito, eu vou na loja e eu vou na autorizada e consigo que eles consertem, porque não é culpa minha. E, entre outros direitos. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, fala sobre tudo sobre a educação, todos os aspectos, da educação infantil ao ensino médio. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, como vocês sabem, fala sobre os direitos e deveres da criança e do adolescente. E as crianças exercem cidadania? O que vocês acham, minha gente? Vejam aí a tirinha da Turma da Mônica. O personagem apresenta: assim, nós podemos conhecer melhor os nossos direitos e deveres. Ele está com o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, na mão. E a Mônica pergunta: e serve pra gente? O Cebolinha fala: claro, né, Mônica? Se ele falou que é da criança e do quer dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala sobre os direitos, mas também sobre os deveres. As pessoas, em geral, elas exercem uma cidadania que não é só de direitos e não é só de deveres. É uma relação entre direitos e deveres, e com a criança não é diferente. Toda criança é cidadã desde que nasce. Ela tem direito a um nome, ela tem direito a documentos, como, por exemplo, a certidão de nascimento, a carteira de vacinação, o RG ou carteira de identidade e o CPF. A criança não se matricula, por exemplo, na escola se ela não tiver a certidão de nascimento e a carteira de vacinação, para você ver como esses documentos são importantes. Mas o que é direito? De acordo com o dicionário, o direito é a reunião de regras e das leis que mantêm ou regulam a vida em sociedade. Ciência que estuda essas normas, leis e regras em seu aspecto geral ou particular. Direito civil, direito penal. Mas para nós aqui, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os direitos são as leis que protegem as crianças. Toda criança precisa de cuidados, porque não consegue fazer algumas coisas sozinha. E algumas outras a criança consegue fazer, mas precisa da supervisão de um adulto. Por exemplo, cozinhar, ir ao médico, dirigir, ir para a escola e etc.
Aí eu tenho alguns direitos da criança e do adolescente. Toda criança tem direito à saúde, família, respeito, dignidade, profissionalização, esporte, lazer, cultura, moradia, entre muitos outros direitos. Mas os direitos não vêm sozinhos. Lembram que é uma relação? Então toda criança também tem deveres. Mas o que é dever pro? Dever é ser, de acordo com o dicionário dicio.com.br, é ser obrigado a pagar, possuir obrigações com. Por exemplo, devia uma fortuna ao pai. Mas pra gente aqui, o que é que significa dever? Dever é tudo aquilo que nós, vocês, precisam fazer para viver em paz com sua família, seus amigos e com a comunidade. O nosso direito, ele termina onde o direito do outro acaba. Por exemplo, eu tenho direito à liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quiser, mas eu tenho que saber que eu tenho o dever de, com a minha liberdade de expressão, não ferir o outro. Isso quer dizer que eu não posso xingar o colega, que eu não posso discriminar o meu colega por qualquer motivo, seja ele religioso, por cor, orientação sexual, entre outros. Eu tenho o direito à saúde, inclusive as crianças são atendidas primeiro. Quando tem uma fila com um monte de gente, mas tem uma criança lá no final, ela é atendida primeiro. Mas eu tenho o dever de cuidar da minha saúde. Não sei se vocês viram que nas historinhas da Turma da Mônica, esse ano até o Cascão que não gosta de água passou a lavar as mãos. Porque lavar as mãos salva vidas e é uma importante prevenção contra várias doenças, inclusive contra o Covid-19. Cuidar da nossa saúde é cuidar da nossa higiene, é tomar banho, é escovar os dentes, é se alimentar. Nós temos direito à alimentação, mas isso não quer dizer que eu tenho direito a comer salgadinho e bolacha com refrigerante o dia inteiro. Isso quer dizer que eu tenho o dever de manter uma alimentação saudável e variada. Eu preciso comer frutas e verduras, proteínas, ovos, carboidratos como feijão, arroz, inhame, macaxeira, cuscuz. Independente de eu gostar ou não, eu preciso fazer para ficar bem com a minha saúde. Eu tenho o direito de estudar e estar na escola, mas eu tenho o dever de estudar. É um dever da criança, da família, da escola, do governo. Isso quer dizer que vocês têm o dever de estudar. Por exemplo, agora na pandemia é um bom exemplo. Respeitar as pessoas e as diferenças. Esse é um dos importantes passos para a construção de um mundo melhor. Do mesmo jeito que eu tenho o direito a ser respeitada, eu também tenho o dever de respeitar aquelas pessoas que são diferentes ou iguais. Nós temos o dever de respeitar os idosos e as pessoas mais velhas. De respeitar os nossos pais. São eles que nos ajudam a crescer fortes, saudáveis e são os nossos melhores amigos. Do mesmo modo que eu tenho o direito a ter uma família, eu tenho o dever de ajudar a minha família nas coisas que eu consigo fazer. Por exemplo, forrar minha cama, guardar meus brinquedos, lavar uma louça. Isso não é trabalho infantil. Trabalho infantil é outra coisa, assunto para outra aula. Do mesmo modo que eu tenho o direito a brincar, eu tenho o dever de organizar os meus brinquedos, guardar no espaço adequado, não deixar à toa. Tanto quando eu brinco na minha casa, quanto quando eu brinco na escola. Eu tenho o direito de estar no meu ambiente, a liberdade de ir e vir, mas eu tenho também o dever de cuidar do meio ambiente. Eu tenho o dever de, ao usar a torneira, fechar as torneiras, eu tenho o dever de jogar o lixo no lugar certo, de produzir menos lixo, de descartar o lixo de uma maneira certa, separando o lixo seco do lixo orgânico. Isso é meu dever enquanto pessoa que vive no mundo. Faça sua atividade no caderno de história.
Leia o texto com atenção, copie as questões e as responda no caderno. Agora eu tenho um desafio para vocês. Eu quero ver quem prestou atenção e viu a aula completa. Na próxima página tem um desafio que vocês precisam responder e mandar para a sua professora. Qual é a soma do maior valor amarelo e do menor valor vermelho? Vou dar uma colher de chá hoje, hein? Qual é o maior valor amarelo? Vamos lá? 92, né? E qual é o menor valor vermelho? Busca aí, procura. Qual é o número menor que está de vermelho? Número 4. Acertou quem disse 4. Se eu vou somar, eu vou juntar ou vou tirar? Juntar, não é mesmo? 92 mais 4 é igual a... Mande para sua professora. E bons estudos!